E aí, meus amigos do Rio Maframix, bom dia para todos vocês. Hoje estamos ao vivo no nosso estúdio, inaugurando o nosso novo painel e tendo o privilégio, a honra de fazer essa inauguração com o padre Rafael Fux, ele que é o pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro. Vamos falar sobre essa data tão especial para os católicos, a Quaresma, a reflexão. Qual que é a reflexão desse momento especial para os católicos e de uma forma geral para todos os cristãos, por que não? Padre Rafael, seja bem-vindo ao Rio Maframix, um privilégio ter o senhor conosco, ainda mais hoje inaugurando esse nosso novo painel de entrevistas. Bom dia, Douglas, bom dia você que nos acompanha, aqui por esta live no Rio Maframix. É uma alegria a gente estar aqui partilhando sobre esse tema aí tão importante para a fé católica, mas também para a sociedade de modo geral, que tem fé, que acredita em Jesus Cristo. Tá certo, padre. Enquanto nós estivermos conversando, vou ligar aqui o nosso Facebook para mim, para as perguntas que eventualmente vocês estiverem nos fazendo, a gente poder encaminhar o padre também. Ô padre, começando aí pelo começo, Qual que é o significado desse tempo de Quaresma para o nosso dia hoje? Então, Douglas, a Quaresma é um tempo grandioso. Eu dizia na quarta-feira de cinzas, nas nossas celebrações, que a Quaresma ela foi instituída pela tradição da Igreja, Esta tradição não é uma tradição bíblica, mas baseado na Bíblia, O número 40, ele tem um grande significado na história do povo de Deus. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o povo caminhou com Moisés 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. No Novo Testamento, um exemplo, o mais bonito deles, Jesus ficou 40 dias no deserto, lá ele venceu Satanás para iniciar a sua missão. Então o número 40 ele traz a conotação de purificação. E a Quaresma, ela foi instituída pela tradição da Igreja justamente para que a gente possa se preparar tão somente para a Páscoa de Jesus Cristo. Então a Quaresma é um tempo de se preparar para celebrar a ressurreição de Jesus, que é o ponto mais alto da fé, a festa de todas as festas no cristianismo. Então 40 dias de purificação para que a gente possa ressuscitar com Jesus, para que a gente possa ser melhor junto com Ele e junto da proposta que Ele tem para com cada um de nós. E, padre, uma coisa muito interessante, porque o senhor acabou de falar, é realmente a festa mais importante para o cristão, porque a Bíblia não dá tanta evidência do nascimento de Jesus quanto da sua morte, É porque, como o senhor falou, tem um significado muito importante para nós. E agora, são tantas múltiplas religiões, hoje as pessoas nós estamos vivendo uma outra fase, então nós já conversamos em outras entrevistas, em que as pessoas estão perdendo mais a fé congregacional, ideológica, por uma fé mais aberta, todo mundo é religioso. Do seu ponto de vista, como que fica a Quaresma, esse momento de reflexão nesse mundo tão pluralizado de religiões? Sim, é verdade. Então, eu acho que é uma coisa muito importante nós compreendermos. A Quaresma é algo da tradição católica, Algumas igrejas protestantes mais tradicionais também usam deste tempo, Porque quando houve a reforma, esse tempo já existia na igreja. Então, algumas igrejas protestantes históricas também carregam esse termo e esse tempo litúrgico da Quaresma. Mas, nós dizíamos, é uma preparação para a festa mais importante. São Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé. Então, se existem pessoas nesta terra que creem na redenção deixada por Jesus, independentemente da sua igreja, da sua denominação, porque nós todos fazemos parte de uma mesma religião, que é o cristianismo, todos nós seguimos Cristo. Independentemente da denominação, nós cremos que esse Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou. Então, esse tema da purificação, esse tema da penitência, da oração que nós vivemos na Quaresma, é um tema pertinente a
todos os fiéis, porque nós não somos seres perfeitos, né? Nós precisamos constantemente de purificação, né? De renovação. A gente vê que a natureza também se renova. O que seria do verão sem as árvores verdes e bonitas? Elas estão verdes e bonitas porque existia um outro tempo, que foi o inverno, que fez cair todas as folhas, que fez renovar toda aquela planta e ela ficou bonita para o verão. E assim também é na nossa vida de fé. Nós não podemos deixar de lado esse tema da purificação. É interessante uma coisa, Douglas, e você que nos acompanha, é que em outras religiões, nos muçulmanos, nos indianos, em todas as religiões, existe este tema do pecado e da purificação. Todas as religiões, mesmo com outros deuses, eles também acreditam que o ser humano não é um ser pronto, perfeito. Ele precisa se purificar. Então esse tema é pertinente para todos nós. O senhor citou a questão das religiões, outras religiões. Eu tenho um canal no YouTube que eu assisto, acompanho, e esses dias eles colocaram lá um padre, um pastor e um judeu, né, um rabino, para falar sobre fé, espiritualidade. E você, analisando as respostas de cada um, nós temos muito mais pontos que nos aproximam do que as divergências. E a gente fica focado nas divergências. Bom, padre, como católico, como cristão, esse período também fala da ajuda ao próximo, né? A igreja, o cristianismo, ele tem muito disso, dessa caridade. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa caridade, como que o católico, o cristão, de uma forma geral, pode contribuir para essa caridade, fazer o seu papel também. Sim. Então, o tripé do tempo quaresmal, da espiritualidade do tempo quaresmal, que não é só na quaresma, é óbvio, né? É toda a vida do cristão. Mas aqui na quaresma, nós usamos um tripé para que nós consigamos viver esta purificação. O tripé é vida de oração, vida de penitência e caridade. É muito importante compreender, por exemplo, a importância do jejum. Por que nós jejuamos? Existe até um evangelho lá que Jesus disse que os discípulos dele não precisavam jejuar, porque o jejum no Antigo e naquele tempo de Jesus, no Antigo Testamento, eles tinham um significado. As pessoas jejuavam porque eles acreditavam, os judeus acreditavam, até hoje eles vivem isso, que quanto mais eles jejuassem, mais próximo estava a vinda do Messias, né? Então, como o Messias já está no nosso meio, como Jesus disse, o noivo já está na festa, o jejum no Novo Testamento ele tem uma outra conotação. O jejum, ele existe para a nossa purificação. Então, eu deixo de lado um pouquinho daquilo que eu gosto, um pouquinho daquilo que me é essencial, para que com os olhos da fé eu possa valorizar coisas que não estão na matéria, que não estão no alimento, mas são coisas essenciais da vida, como a família, a própria vida, o relacionamento e assim por diante. Então, o tripé da quaresma é este. Para eu viver bem esse tempo é justamente com uma oração mais intensa, com a penitência e com a oração, com a caridade, que é o mais importante. O jejum, ele só vai ter sentido, a penitência só vai ter sentido quando você transformar isso em caridade, em gesto de caridade. Se você fizer jejum e não fizer a caridade, você não está fazendo jejum, você está fazendo uma dieta, e é diferente. Então, tudo que nós fizermos, oração e penitência, nós precisamos transformar em gestos de caridade. E aqui vale a pena lembrar uma coisa. Caridade não é somente dar uma cesta básica para alguém. É claro que esse é um gesto belíssimo de caridade. Existem muitas pessoas no mundo e até perto de nós que não têm um pão para comer de manhã, que está passando por uma dificuldade financeira. Mas caridade também é dentro de casa saber dizer muito obrigado. Você faz a diferença na minha vida. Que bom que você está fazendo essa refeição comigo. Saber elogiar, saber ser amável, ser dócil. Lá no nosso ambiente de trabalho,
Quantas vezes nós aprendemos com o mundo a lei da perseguição? Quantas vezes nós aprendemos com o mundo que nós precisamos passar a perna nos outros para a gente ganhar vantagens? E isso não pode fazer parte da vida do cristão. Então, a caridade é o pico, né? O ponto mais alto de todos os gestos orantes e penitenciais. Padre, tem várias pessoas que mandando recado. Vou mandar primeiro o abraço para essas pessoas que estão conosco e já falando para vocês que no final dessa entrevista, como de costume, sempre que um sacerdote vem aqui conosco, vamos fazer uma bênção aí para o nosso portal, para o Rio Mafra Mix, e uma bênção para toda a nossa Rio Mafra. Então fica conosco até o final que você vai ganhar essa bênção especial. Um abraço então lá para Márcia Ciola de Moura, que estão nos assistindo. Márcia, obrigado aí, hein? O Carlos Viviane Semer, a Vitória Surek, o Pedro Terres, que está nos assistindo. Aí tem até um parente seu aqui, ó, o Emerson Mas. Grande abraço, primo Padre Rafael. Que Deus sempre te abençoe. Aí um abraço do primo. Obrigado, Emerson Mas, que é nosso colunista também. A Inês, oi Inês, obrigado, sempre conosco também. Padre, qual é a validade do jejum e outros sacrifícios? Ela pergunta. O padre já deu uma pincelada ali. Vamos ver quem mais aqui. O Maicon Cris Araújo diz assim: bom dia, Douglas. Bom dia, padre. Minha pergunta é pecado comer carne? Quais são as penitências se comer carne? Então, vamos ver essas duas perguntas. É da Inês, qual que é a validade do jejum e outros sacrifícios? O padre já deu uma pincelada. E aí, se é pecado comer carne e quais as penitências se comer carne? Essa é uma pergunta interessante para a quaresma, né? Por que na tradição católica se indica a fazer um jejum? Aí nós precisamos entender a diferença de jejum e a abstinência. Então, o jejum é você viver um dia. Como que se indica o jejum? Pelo catecismo da igreja, pela tradição. O jejum é um dia que você oferece a Deus, onde você vai reduzir a sua alimentação. Então, como fazer um dia de jejum? Eu vou escolher uma refeição para fazer uma refeição completa, né? E as outras duas refeições eu faço como se fosse um aperitivo, somando as duas que não dê uma refeição completa. Esse é o jejum indicado para a igreja, pela igreja, né? E o jejum, ele também não é para todas as pessoas. Ele é indicado somente para acima de 14 anos e abaixo de 60 anos. Esse é o jejum. A abstinência é quando você escolhe uma coisinha para você se abster, né? Então eu vou fazer abstinência, por exemplo, de fazer uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de comer chocolate. Então eu faço abstinência, eu escolho alguns dias ou os 40 dias para fazer essa abstinência. Agora a pergunta que você fez: por que não comer carne? A carne, né, para a tradição da igreja, é símbolo de festa. Quando você vai numa festa, a cultura ocidental, ela traz isso. Muita carne, tempo de festa, tempo de alegria. Então, por isso que a gente abstém a carne. E por que o peixe? Porque o peixe, né, nessa tradição aí que nós recebemos, era a comida das pessoas simples, era a comida dos pobres, né? Então, nós tiramos a carne do nosso cardápio. Para os católicos, é obrigatório tirar a carne somente 2 dias no ano, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Esses são os 2 dias obrigatórios. Aí você pode optar. Eu gostaria de me abster de carne todas as sextas-feiras da quaresma. Vai ser uma abstinência pessoal que você vai oferecer para Deus. Padre, para nós chegando no final do nosso bate-papo, não temos outras perguntas aqui. Que você fizesse um resumo para nós, o que é esse período de forma de reflexão, né? Qual que é o principal legado desse período e aí nós estamos avançando barreiras, não só para os católicos, mas para os cristãos de forma geral. Num período, padre, que a gente tem que disputar o tempo com o nosso celular, que é disputadíssimo, né? As pessoas estão cada vez mais tecnológicas, não tem tempo para fazer uma caridade, às vezes faz um jejum meio maluco, porque não come mesmo, não por jejum, não por religiosidade, mas por falta de tempo. Como a gente pode utilizar esse momento para refletir
sobre essa importância desse período. Então, Douglas, uma coisa interessante que nós vivemos na quarta-feira de cinzas. Se você participou da missa de quarta-feira de cinzas, nós lemos lá o Evangelho de Mateus no capítulo 6, quando Jesus diz assim: quando orardes nas esquinas, não toquem a trombeta, para que todos fiquem sabendo. E ele diz assim, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Esse é o grande desafio do mundo de hoje. Fazer caridade sem esperar nada em troca. Nós também falamos sobre o celular, né? A tecnologia é uma grande bênção na nossa vida. Mas assim como ela aproxima pessoas que estão muito longe de nós, ela também distancia pessoas que estão muito perto. Então muitas vezes você está sentado à mesma mesa, na hora do almoço, e você não está conversando com quem está à sua frente, mas está conversando com uma pessoa que às vezes está a quilômetros de distância de você, daquele momento e até daquele horário, por estar em outro país. Então eu acredito que o grande desafio para nós cristãos, independentemente da nossa denominação, é viver aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O amor também dói, ele também desgasta, ele também nos cansa. Ele faz com que a gente amadureça. E o grande desafio para o cristão nesse tempo da Quaresma é mudar as suas atitudes. Vejam que aí no mundo aí fora já tem muitas pessoas para caluniar, já tem muitas pessoas para roubar, já tem muitas pessoas corruptas, já tem muitas pessoas para mentir, já tem muitas pessoas para fazer aquilo que não é bom. Que eu e você façamos a diferença nesse tempo e na nossa vida e nos lugares aonde nós estamos. Esse é o grande desafio do cristão. É não ser mais um no mundo, mas ser um que faz a diferença, que se esforça para ser melhor. Também nós precisamos nos cuidar, porque vemos por aí muitos comentários, e até mesmo como críticas para com esses costumes da igreja. Por exemplo, não adianta deixar de comer carne e ficar falando mal dos outros. É claro que não adianta você fazer um jejum e continuar sendo a mesma pessoa. Mas não é porque os cristãos não chegam ao princípio que o costume esteja errado. Os costumes, eles têm um objetivo, te levar a um princípio, que é o amor pleno em Jesus Cristo. Mas não é porque você, pelo costume, não chegou a esse princípio, que o costume não seja bom. Então que nós possamos refletir isso com muita sinceridade, acima de tudo no respeito, para com as outras denominações, para com as pessoas que também não têm a mesma fé que a nossa, né? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, muitas vezes o silêncio é a melhor ponte para que a gente possa conviver bem com as pessoas, aumentar também a nossa fraternidade, a nossa amizade e o nosso respeito para com os outros. Então, cada um de nós conhece as suas qualidades e também as suas fragilidades. Que a gente possa escolher uma fragilidade para a gente ser melhor, para a gente superar, para a gente ser diferente a partir dessa Quaresma e ressuscitar com Jesus. Seja melhorando no nosso cotidiano, seja um dia na vida eterna para estar preparado e estar com Ele. Muito bem, padre. No meio de tanta coisa ruim que a internet nos propõe, né, temos muitas coisas boas e essa entrevista, não tenho dúvida que é uma coisa boa para você que nos segue, curtir, compartilhar, divulgar essa entrevista para que ela alcance o maior número de pessoas e elas sejam também impactadas com essa palavra de fé que o padre acabou de trazer para nós. Agora vamos fazer aquele momento de oração, de uma bênção especial. Queria convidar o padre para fazer essa bênção para todos nós. Agradecer a você que nos seguiu, acompanhou todo esse período e que vai nos assistir no decorrer do dia. Lembrando que uma coisa muito interessante que o padre falou ali, né, a gente olhar o outro, as outras religiões, não como concorrência, não como motivo para briga, mas tolerância, né? Eu sigo a minha religião, você segue a sua e a gente caminha para frente. Padre, vamos orar.
Primeiramente, obrigado, muito obrigado, Douglas, pela estima, pelo convite. Também reitero o agradecimento dele a você que nos acompanhou, né, aqui nessa live. Muito obrigado pelas perguntas, pelas curtidas, que bom que a gente está aí junto. Vamos fazer uma oração, realmente pedindo a bênção de Deus para esse ambiente de trabalho, para esse meio de comunicação e também para que nós sejamos no nosso cotidiano comunicadores de coisas boas, né? Deus nosso Senhor, pedimos a sua bênção, a sua graça sobre este ambiente de trabalho, sobre as pessoas que nos acompanham. Enviai, Senhor, espírito de luz, de paz sobre este ambiente, sobre a casa das pessoas que nos acompanham, com a tua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois de uma manhã abençoada como essa, nós agradecemos você que nos segue. Padre, suas considerações finais? Que Deus possa nos iluminar nesse tempo de Quaresma, né? E que a gente possa melhorar, nos purificar, né? Frente a esse Jesus ressuscitado que nos espera gloriosamente. Ficamos por aqui. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.